E aí, pessoal, atualizando as notícias do Grêmio nesta noite de segunda-feira, e tem muita coisa por aqui, tem mais sobre Juliano, tem mais sobre o goleiro, tem o time provável do Grêmio para enfrentar a LDU, e tem uma folga curiosa que a gente tem que discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link que tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Uma renda extra é sempre muito importante e essa atividade lhe permite isso. Vamos lá, atualizando as notícias do Grêmio, saindo há pouco aqui, estou aqui ainda no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, acabou há pouco aqui os donos da Bola Rádio, com muitas informações, JB, também o Matheus Dávila, Tiger Jean, colocando aqui algumas informações para a gente poder discutir. A primeira vem de BH, isso mesmo, o diretor de futebol do Cruzeiro confirmou que o Grêmio fez sim uma sondagem. Carlos Amodeu teria ligado para o Cruzeiro para fazer e saber da situação do goleiro Fábio. Isso mesmo. Chega a ser curioso para mim, porque eu jamais imaginei que pudesse se confirmar isso, mas isso veio do Cruzeiro, e o Cruzeiro já disse que não tem nenhuma chance e tal, e que bom que não tem, então o Grêmio saiu disso. Durante essa situação, o JB falou com o Marcos Hermann, diretor de futebol, ou vice-presidente de futebol do Grêmio, que disse: esqueçam a história do goleiro, não tem nenhuma negociação com o goleiro, o Grêmio não quer. O que eu pensei na hora? O Grêmio agora tem em Thiago Gomes uma figura importante no vestiário do Grêmio, tá? E essa figura, ele dentro da comissão técnica permanente, tem conversado com o Filipão. Eu tenho informação, e ele era o treinador do time de transição. E o goleiro Felipe é muito bem avaliado na transição, o goleiro Felipe que foi viajar com o Grêmio para enfrentar a LDU. Então o que eu estou supondo aqui? O Filipão falou que precisava de número, e isso é natural, e aí o Thiago Gomes pode ter entrado na conversa e dito: olha, tem um ali que é tão bom quanto os que estão aqui, e a gente pode compor por aí. Aí o Grêmio teria o Breno, obviamente, o Chapecó, o Adriel e o Felipe, integrando ao time principal para o Grêmio fazer o enfrentamento dessas competições. E aí combina com a informação vinda de Marcos Hermann de que o Grêmio não quer um goleiro, apesar do Filipão ter dito na coletiva. Isso pode ter durante o dia, deu, não vamos mais, não tem o Fábio, não tem nada, vamos embora e vamos parar com isso. Acho que é por aí. Outra informação que se trouxe, que é importante a gente destacar, diz respeito ao Juliano. Por quê? Porque o Juliano, também através da assessoria de imprensa, nós falamos isso no conteúdo da manhã, mas hoje ganhou mais corpo, até o final desta semana decide o seu futuro. Isso mesmo. Então, Juliano, que tem proposta do Grêmio, que tem pelo menos uma sondagem do Grêmio e teria outras duas propostas, o Juliano deve decidir pelo futuro dele, o que ele vai, como que ele vai desenvolver, para a partir daí decidir. O Grêmio está no páreo por Juliano. Essa me parece a informação principal. Tiger Jean, que inclusive colocou, ele que faz o acompanhamento do Internacional e das informações do Inter, que o Inter também sondou. Quando recebeu basicamente a ideia de valores do Juliano, o Inter teria recuado sem fazer nenhum tipo de proposta. Portanto, muitos devem estar conversando e buscando informações sobre o Juliano. Nós sabemos que o Juliano, de fato, é um grande jogador, agregaria a muita gente, e a gente sabe como é importante a figura dele. Para o Grêmio seria mágico ter o Juliano, ele que lá jogando fora do Brasil se posicionou muito mais por dentro como um meia, e é realmente um grande jogador de seleção, enfim, dispensa apresentações. Outro conteúdo importante da gente discutir hoje é o time, o provável time de Luiz Felipe Scolari na sua segunda partida no difícil jogo da altitude de Quito. O Grêmio tem amanhã, no início da noite, o jogo contra a LDU, que é uma partida muito complicada para o Grêmio, que a gente sabe de todas as dificuldades que aquele ambiente reserva, e também o bom time da LDU, que jogou a Libertadores, foi eliminado, é verdade, mas estava num grupo muito complicado, e aí o Grêmio tem esse adversário, em um momento péssimo.
Um momento péssimo, um momento que não está se arrumando. O que se tem de ideia de time, pelo menos dentro das informações, o Grêmio que treinou até o final da tarde lá? A informação que se tem, o Grêmio não levou alguns jogadores, então a tendência é Chapecó, Wanderson, Juan, Walter Kahneman e Guilherme Guedes. Aqui eu desconfio que não, tá? Mesmo que tenham vazado essas informações podendo ser Guedes, eu acho que não. Por quê? Porque já tem Wanderson que é jovem, já tem Juan que é jovem, eu não vejo o Filipão botando o Guedes direto. Tá? Então, posso imaginar que essa situação aqui seja composta com um jogador mais experiente, no caso seria o Diogo Barbosa. No meio-campo, o Grêmio não levou o Bobsin, lembrando que o Jeromel não foi, por isso que o Juan está escalado. O Grêmio não levou o Bobsin. Então, Fernando Henrique, que foi muito bem, ele segue jogando. O segundo volante, eu imaginei que fosse Darlan, mas as informações dão conta de Lucas Silva como segundo volante, ou como primeiro, liberando um pouco mais o Fernando Henrique. E aí o 10 do time, né, o meia, na verdade não o 10, o meia Jean-Pierre, que todos dão como uma escalação certa, porque para muitos esse jogo, e principalmente depois da indicação do Filipão com relação à insistência no nome de Jean-Pierre, a gente pode imaginar que Jean-Pierre seria, neste caso, o jogador mais garantido de todos no jogo. Jean-Pierre, que a gente vai tentar apostar, o Grêmio vai investir, nós vamos estar torcendo muito para que ele consiga algo de muito sucesso. O jogo lá é complicado, a gente sabe, mas é preciso também confiar e dar moral. O Filipão falou dar carinho ao Jean-Pierre, e acho que parece que é isso que o Grêmio vai fazer. E aí a gente vê o ataque. Alisson me parece garantido pelo lado esquerdo, que é o melhor momento do Alisson na sua carreira, ainda no Cruzeiro, jogando como extrema pela esquerda e não pela direita. Então a informação é de que Alisson é o substituto do Ferreira nesse momento. Então o Alisson garantido. Na direita, todos falam em Douglas Costa. Eu fiquei desconfiado, depois eu até quero falar sobre isso em razão de um outro conteúdo. Eu vou deixar o Douglas para falar por último. E aí o Diego Souza seria o centroavante, o Grêmio teria então Chapecó, Wanderson, Juan, Kahneman, Guilherme Guedes, Fernando Henrique, Lucas Silva, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza e Douglas Costa, que tem uma curiosidade. Douglas Costa joga essa partida e depois o Douglas Costa vai receber uma folga de 4 ou 5 dias, que é uma folga acertada em contrato, lá quando assinou, para sua lua de mel. E a época não podia ser pior, né? Porque o Grêmio não vai ter o Douglas Costa, talvez em 2 ou 3 jogos do Brasileiro, 2 jogos, e a gente sabe do tamanho do problema que o Grêmio está. Então, mesmo entendendo que isso é contratual, que ele abriu mão de uma série de situações, a gente sabe também que a hora é a pior possível e que essas coisas, com certeza ele não marcou a festa para viajar, a lua de mel dele, ele não marcou ontem, então a gente sabe que isso tem tempo, mas que coincidência ruim, que coisa ruim para o Grêmio. O Douglas é importante, tenha toda essa relação, mas nesse momento ele deixa o Grêmio num momento muito complexo. O Grêmio vai jogar, por exemplo, contra o Fluminense, sem Ferreira, sem Douglas Costa. E aí a gente sabe que o time vai perder um pouco de tamanho e já está num tamanho horroroso, já está abaixo, vai ser muito complicado. Então eu acredito que, em razão disso, talvez ele vá para o jogo amanhã. Quando me passaram o nome dele, eu achei que não iria. E em seguida me disseram, mas ele vai ter folga logo depois. Então talvez seja um indicativo de que Douglas Costa estará no jogo contra a LDU. Faz bem, faz mal, uma outra situação, mas a verdade está posta e a gente, em cima exatamente dessa situação, precisa entender. O momento é terrível, gente, e a gente precisa tentar sair vivo amanhã. O Filipão é um homem experiente, vai tentar fazer tudo para nos tirar vivo de lá, mas que o jogo é muito duro em razão do momento do Grêmio.
Eu tenho certeza disso. Portanto, vamos torcer que o Filipão tenha sorte na montagem do time e que o Grêmio consiga sair. E a gente vai estar aqui para contar, mas sempre para torcer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.